Caríssimos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem. Nos encontramos novamente para o nosso encontro cotidiano com a Palavra de Deus, hoje refletindo o texto do Evangelho segundo São Marcos, que a liturgia nos propõe como alimento para o nosso dia de hoje. No capítulo 3, versículos de 7 a 12. Jesus então, com seus discípulos, retirou-se em direção ao lago e uma grande multidão da Galileia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, até da região de Tiro e de Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciassem um pequeno barco para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois, como tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Este pequeno texto, pequeno sumário, dá início a uma nova sessão do Evangelho. Um pouco o resumo da atividade de Jesus, que nos prepara para aquilo que vem depois. Logo em seguida, inicia a chamada dos 12 e dá continuidade à missão de Jesus, que se apresenta pouco a pouco. Nós temos dois elementos interessantes neste texto. A primeira parte é toda demarcada por noções geográficas, quase dizendo dos 4 pontos cardeais. É um alargamento do horizonte da cena, ou da abrangência da cena, mas que diz uma coisa bem interessante. Falamos da Galileia, de fato ele está na Galileia, estamos no mar da Galileia. Também veio gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do além Jordão, da região de Tiro, Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa eles faziam. Um dado interessante é que acorrem a Jesus todas as pessoas. A missão do Filho de Deus é reunir um povo novo. E todas essas pessoas que vêm de todas as partes, ouvindo dizer as coisas que ele fazia, o verbo escutar, que é um verbo interessante, o ato de escuta nos faz lembrar da palavra proferida por Jesus, que é a palavra nova, faz das multidões diferentes, de diferentes destinações, dos confins norte da Palestina, um povo só, que escuta, faz de povos diferentes, até de regiões pagãs, uma multidão de discípulos, que pouco a pouco aprende, ou deve aprender, a reconhecer quem é este Jesus. Então, temos um alargamento bonito da mensagem, As indicações narrativas do texto são muito interessantes. Não só este primeiro dado, esses primeiros versículos, mas também aquilo que segue. Ele disse aos discípulos que providenciassem um barco pequeno, um barquinho, a fim de que a multidão não o apertasse. Então, tipicamente de Marcos, essas expressões bonitas, conseguimos quase que vislumbrar a vivacidade e as tensões do evento. Nos vai contando e pouco a pouco nos faz sentir o calor e nos faz sentir dentro esta multidão que se aperta para ouvir Jesus, que por conta desta grande multidão tem que se afastar, da praia, tem que subir no barco e de lá falar a todos. A segunda parte, a partir do versículo 10, centra a atenção sobre a atividade terapêutica de Jesus. Uma palavra que fala, que atrai, que inquieta,
Eles ouviram dizer quanta coisa ele fazia. E agora, concretamente, estas pessoas são capazes de presenciar a ação terapêutica, curativa, exorcista de Jesus. Né? Nele, palavras e gestos coincidem e confirmam a sua identidade de Filho de Deus. A tal ponto que a multidão, sentindo a força da palavra e dos atos de Jesus, não pode não professar que ele é o Filho de Deus. Né? Pois, como tivesse curado a muitos aqueles que tinham doenças, se atiravam para ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendeu, proibindo que manifestassem quem ele era. Então, conclui-se o texto com um aceno ao tema do segredo messiânico. Embora esta multidão de discípulos que vem de todas as partes comece a se reunir e constituir um povo novo, né? De não povo, não identidade, se torna a multidão dos discípulos, é ainda cedo para expressar com clareza a certeza de quem é este Jesus. Bom, de fato, o texto diz: os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Oh, não é difícil que o inimigo, que o opositor que conhece a graça de Deus diga, mas a comunidade ainda não está preparada. É só o início. É preciso fazer o caminho de conhecimento, de discernimento, de amadurecimento, de cruz e ressurreição, para que possa afirmar com certeza, né? De fato, este era e é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, nós somos convidados, como aquelas comunidades, a ir em direção a Jesus para escutá-lo. Que de cima deste barco continua a falar às multidões e com a força da sua palavra vai produzindo a novidade, que cura, que expulsa o mal, que transforma as pessoas e que faz de nós o seu povo, a sua nação, a sua família, né? A grande multidão dos filhos e filhas de Deus. Portanto, irmãos, deixemos que no dia de hoje a palavra vá nos transformando, para que, transformados, iluminados, educados pela palavra, pela notícia daquilo que Jesus disse e fez, aqui é a importância da missão da igreja, eu tenho que continuar dizendo, mais irmãos se aproximem da verdade do Senhor e possam aprender dele, transformados pouco a pouco, iluminados pouco a pouco, quem de fato ele é. É um caminho de crescimento humano, espiritual, comunitário, se nós podemos dizer assim. Né? Deixamos que a palavra nos ilumine e seja ela a luz para guiar os nossos passos. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje e que nós possamos continuar sempre juntos pelos caminhos da palavra, que é o nosso alimento e a nossa salvação. Para você, um bom e abençoado dia e até o nosso próximo encontro.